Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, algo extraordinário está acontecendo em Jerusalém que mudará completamente sua compreensão sobre os últimos tempos. Uma profecia milenar está se cumprindo diante dos nossos olhos, e a conexão entre o terceiro templo e o arrebatamento da igreja é muito mais direta e urgente do que a maioria dos cristãos imagina. Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição, porque o que vou revelar hoje pode transformar sua perspectiva sobre o tempo em que vivemos. Há mais de 2000 anos, quando Jesus caminhava pelas ruas empoeiradas de Jerusalém, ele fez uma declaração que ecoaria através dos séculos. No Evangelho de Mateus capítulo 24 versículo 2, Nosso Senhor profetizou sobre o templo que dominava a paisagem da cidade santa: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Essas palavras não eram apenas uma advertência, eram uma profecia que se cumpriu literalmente no ano 70 depois de Cristo, quando as legiões romanas de Tito destruíram completamente o segundo templo. Mas aqui está o mistério que poucos entendem. Por que Jesus conectou a destruição do templo com os sinais dos últimos tempos? A resposta está entrelaçada com uma verdade profética que está se desenrolando em nossos dias. O templo não era apenas um edifício religioso, era o centro da adoração judaica, o local onde Deus habitava entre seu povo, onde os sacrifícios eram oferecidos e onde a presença divina se manifestava de forma tangível. Quando observamos as Escrituras com atenção, descobrimos que o profeta Daniel, no capítulo 9 versículos 26 a 27, fala de uma semana profética final, onde o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Mas Daniel vai além, profetizando que no meio dessa semana final, esse príncipe fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Como pode alguém fazer cessar sacrifícios que não existem? Como pode haver ofertas em um templo que não existe? A resposta nos leva diretamente ao coração da profecia bíblica. Para que essas profecias se cumpram, o templo deve ser reconstruído. E não se trata de uma possibilidade distante, é uma realidade que está se manifestando diante dos nossos olhos neste exato momento. Em Israel, organizações como o Instituto do Templo já fabricaram todos os utensílios sagrados necessários para o culto no terceiro templo. Os sacerdotes levitas estão sendo treinados, as vestimentas foram confeccionadas seguindo as especificações bíblicas, e até mesmo a busca pelas cinzas da novilha vermelha, necessárias para a purificação ritual descrita em Números capítulo 19, está em andamento. Mas aqui está onde a profecia se torna ainda mais fascinante e urgente. Paulo, o apóstolo escolhido por Deus para revelar os mistérios da Igreja, escreve na segunda carta aos Tessalonicenses capítulo 2 versículos 3 a 4 sobre um evento que precede a manifestação do homem do pecado, o Anticristo. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Percebe a conexão divina? O Anticristo se manifestará no templo. Não em um prédio qualquer, não em uma sinagoga comum, mas especificamente no templo de Deus. Isso significa que quando o terceiro templo for construído e os sacrifícios forem restabelecidos, estaremos na reta final dos acontecimentos proféticos. E aqui está a revelação que pode estremecer sua alma: se o Anticristo precisa do templo para se manifestar, e se Jesus virá arrebatar sua igreja antes da manifestação completa da ira de Deus sobre a terra, então o terceiro templo é um relógio profético apontando diretamente para o arrebatamento. Jesus mesmo nos ensinou no Evangelho de João capítulo 14 versículos 1 a 3, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Essa promessa não é poesia, é profecia. E quando analisamos o livro do Apocalipse, descobrimos algo extraordinário. No capítulo 4 versículo 1, João escreve: depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvirá falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Muitos estudiosos da profecia bíblica identificam este momento como uma representação simbólica do arrebatamento da igreja. João, representando a igreja, é chamado para subir aqui antes que as tribulações finais sejam reveladas. E observe este detalhe crucial:
nos capítulos 1 a 3 do Apocalipse, a palavra igreja aparece 19 vezes. Mas a partir do capítulo 4, quando João é arrebatado ao céu, a palavra igreja desaparece completamente dos eventos terrestres, só voltando a aparecer no capítulo 22, quando a Nova Jerusalém desce do céu como uma noiva adornada para seu esposo. A conexão se torna ainda mais clara quando entendemos que Daniel profetizou sobre 70 semanas para o povo judeu. 69 semanas já se cumpriram, desde o decreto para reconstruir Jerusalém até a morte do Messias. Mas ainda resta uma semana, 7 anos, conhecida como a Grande Tribulação. E é precisamente durante essa última semana que o templo será profanado pelo Anticristo. Aqui no Brasil, enquanto observamos as crises políticas, econômicas e sociais se intensificarem, enquanto vemos terremotos aumentarem em frequência e intensidade ao redor do mundo, enquanto presenciamos o ressurgimento de Israel como nação em 1948 cumprindo a profecia de Isaías capítulo 66 versículo 8, quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Estamos vendo as peças do quebra-cabeças profético se encaixarem diante dos nossos olhos. O terceiro templo não é apenas sobre religião judaica ou tradições antigas. É sobre o cumprimento das profecias bíblicas que determinam o calendário de Deus para a humanidade. Quando esse templo for erguido, e todos os sinais indicam que isso pode acontecer muito em breve, será como se Deus acionasse um cronômetro celestial. Os sacrifícios serão restabelecidos, cumprindo Daniel. O anticristo se manifestará, cumprindo Paulo. E antes que a ira de Deus seja derramada sobre a terra, Jesus virá buscar sua noiva, cumprindo sua própria promessa. O profeta Ezequiel, nos capítulos 40 a 48, descreve em detalhes minuciosos um templo futuro. As medidas, os materiais, os rituais, tudo está lá, esperando para ser cumprido. Alguns interpretam essas passagens como simbólicas, mas quando Deus dá especificações tão detalhadas, geralmente é porque ele tem a intenção literal de cumpri-las. E aqui está uma verdade que pode transformar sua vida. Deus nunca faz nada sem primeiro revelar seus planos aos seus servos. Amós capítulo 3 versículo 7 declara, certamente, o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Se estamos vendo os preparativos para o terceiro templo acontecerem diante dos nossos olhos, se Israel está de volta à sua terra depois de 2000 anos de dispersão, se as nações estão se alinhando exatamente como descrito nas profecias bíblicas, então não é coincidência que você esteja assistindo a este vídeo neste momento. A cada dia que passa, arqueólogos em Jerusalém fazem descobertas que confirmam os relatos bíblicos. A cada mês, líderes israelenses falam mais abertamente sobre a reconstrução do templo. Políticos discutem a mudança da embaixada americana para Jerusalém como se fosse o cumprimento da profecia de que Jerusalém seria o centro das atenções mundiais nos últimos tempos, conforme descrito em Zacarias capítulo 12 versículo 2, eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tremor para todos os povos em redor. Mas aqui está o que deve nos manter acordados à noite e de joelhos durante o dia. Jesus advertiu que sua vinda seria como nos dias de Noé. Em Mateus capítulo 24 versículos 37 a 39, ele disse, e, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. As pessoas nos dias de Noé não estavam necessariamente fazendo coisas pecaminosas, estavam apenas vivendo suas vidas normais, ignorando os sinais dos tempos. Quantos cristãos hoje estão fazendo exatamente a mesma coisa? Quantos estão tão ocupados com suas rotinas diárias que não percebem que estamos vivendo na geração que verá o cumprimento das profecias mais importantes da história humana? O terceiro templo será construído. Isso não é uma questão de se, mas de quando. E quando isso acontecer, o relógio profético começará a fazer tic-tac de forma audível para aqueles que têm ouvidos para ouvir. O anticristo se manifestará. A grande tribulação começará. Mas antes disso, Jesus virá buscar sua igreja. A pergunta que deve ecoar em sua alma neste momento é: você está pronto? Sua vida está alinhada com a vontade de Deus? Você está vivendo em santidade, esperando e anelando pela vinda do Senhor? Ou está tão envolvido com as coisas deste mundo que perdeu de vista a eternidade? Paulo escreve na primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 5 versículos 1 a 6, mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva,
porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem, a paz e segurança, então, lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. A construção do terceiro templo não é apenas um evento religioso ou político, é o cumprimento da profecia bíblica que conecta diretamente ao retorno de Jesus Cristo. E embora não saibamos o dia nem a hora, pois somente o Pai conhece esse momento, conforme Jesus mesmo declarou em Mateus capítulo 24 versículo 36, podemos discernir os sinais dos tempos. Israel voltou à sua terra. Jerusalém está sob controle judaico. Os preparativos para o templo estão em andamento. As nações estão se alinhando conforme descrito nas profecias. A tecnologia existe para cumprir as profecias do Apocalipse sobre a marca da besta e o controle econômico mundial. Terremotos, pestes e rumores de guerra aumentam diariamente. Tudo isso não são coincidências, são sinais divinos apontando para uma verdade inescapável. Estamos na reta final da história humana como a conhecemos. O terceiro templo será o cenário onde se desenrolará o ato final do drama profético. Mas para aqueles que creem em Jesus Cristo, que o receberam como Senhor e Salvador, que vivem em santidade e aguardam sua vinda, o arrebatamento acontecerá antes que a verdadeira tribulação comece. Esta não é uma mensagem de medo, mas de esperança. Não é um chamado ao desespero, mas à vigilância. Jesus está voltando. O terceiro templo será construído. As profecias se cumprirão. E aqueles que estão preparados, aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, serão arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. A pergunta final que deixo com você hoje é esta: quando você ouvir que o terceiro templo foi inaugurado em Jerusalém, quando você vir os sacrifícios sendo oferecidos novamente, quando você perceber que o anticristo está se manifestando no cenário mundial, você estará entre aqueles que já foram arrebatados, ou entre aqueles que ficaram para enfrentar a tribulação. A escolha é sua. O tempo é agora. As profecias estão se cumprindo. E o terceiro templo é o sinal mais claro de que Jesus Cristo está às portas. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade profética que está se desenrolando em nossos dias, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar essa luz com seus amigos e familiares, e inscrever-se para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos que Deus está revelando à sua igreja nestes últimos tempos. E se você sentir em seu coração que esta mensagem foi uma bênção em sua vida, se ela fortaleceu sua fé e aumentou sua expectativa pela volta de Jesus, considere deixar uma oferta de gratidão através do Valeu Demais, uma ajuda de fé que nos permite continuar trazendo essas revelações proféticas que tanto necessitamos nesta hora. Faça isso apenas se realmente gostou do conteúdo e se Deus tocar em seu coração para contribuir, porque sabemos que a generosidade verdadeira vem do coração que foi tocado pelo Espírito Santo. Que Deus os abençoe, e que todos nós estejamos preparados para o glorioso dia em que ouviremos o som da trombeta e seremos arrebatados para encontrar nosso Senhor Jesus Cristo nos ares. Amém e amém.